Hoje eu quero apresentar para você um tema chamado superação. E eu quero apresentar uma pessoa que tem um testemunho maravilhoso. É a Keila Ribeiro, que é serva de Deus, pastora, esposa, mãe, avó, formada em serviço social e pós-graduação em gestão e planejamento de política pública em serviço social. E, além disso, ela crê no poder do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, pastora Keila. Paz do Senhor, pastora Josiele. Estou muito feliz de você estar aqui no nosso programa. E queremos ouvir um pouco da sua história, do testemunho que Deus fez na sua vida. Amém. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Pastora Josiele, a minha vida é um verdadeiro milagre. Eu sou prova viva de milagres. Desde a minha infância, eu pude presenciar o cuidado de Deus, a proteção do Senhor na minha vida. E não somente na minha vida, como na vida de toda a minha família. E eu gostaria de relatar um pouquinho, assim, da minha história de vida, que foi realmente de superação total. Eu tive uma infância muito difícil, porque muito criança nós tivemos o nosso pai arrancado de nós. Meu pai foi assassinado pelo seu melhor amigo, digamos assim, né? O meu pai considerava ele como seu melhor amigo. Então, o meu pai chegou até a defender ele em uma discussão que teve no local onde nós morávamos. Quando, nessa época, a gente morava no interior do Pará, ali em Cachoeira do Piriá. Fica próxima à divisa Pará-Maranhão. E nós morávamos nesse município, mas numa vilazinha, numa cidade chamada Molha Saco. Meu pai era garimpeiro, então um homem muito trabalhador, um homem muito dedicado à família. E pouco tempo que eu tive o prazer de conviver com ele, eu guardo memórias assim inesquecíveis de um pai amoroso, cuidadoso, prestativo. Pensa em uma pessoa que amava esses 4 filhos. Como era o nome do seu pai e da sua mãe também? O nome do meu pai era Jeremias e de minha mãe, Cleonice. E conte um pouco mais o que foi que aconteceu, esse trauma que você passou, como é que vocês superaram, tudo isso que vocês passaram. Bom, quando aconteceu, né, esse fato com o meu pai, eu e o meu irmão mais velho, nós morávamos em uma cidadezinha chamada Luiz Domingues, no interior do Maranhão. Nós não estávamos lá quando esse fato ocorreu, mas a minha mãe e meus 2 irmãos mais novos estavam lá. Então, o que minha mãe nos conta, o que ela viveu ali naquele momento, né? Na realidade, esse melhor amigo do meu pai foi mandado. Uma pessoa, um vizinho que não gostava do meu pai, ele contratou essa pessoa que tinha o apelido de Negão para fazer o serviço. E ele prontamente, né, aceitou. A vida do meu pai custou 3,5 gramas de ouro e mais a arma que foi utilizada no crime. O meu pai era, como eu relatei, um homem muito trabalhador. Ele costumava acordar muito cedo. E esse homem, por ser muito próximo do meu pai, uma pessoa que frequentava a nossa casa, que sentava à nossa mesa, que comia e partilhava ali do pão com a gente, né? Ele conhecia a rotina do meu pai. E ele sabia que meu pai acordava muito cedo. Meu pai levantou no dia do ocorrido, cedo, como de costume. Ele já estava dentro da casa do mandante, que ficava quase em frente à nossa casa. Não ficava muito em frente, ficava próximo. O meu pai saiu e já foi se aproximando para a casa onde estava o homem, né? E ele atirou, disparou contra o meu pai. E quando ele faz o disparo, a minha mãe ouve o tiro e ela se levanta e diz: foi o Jeremias, alguma coisa com o Jeremias. E ela sai correndo em direção à rua. E ele já vai saindo de dentro da casa para terminar o serviço. Porque o meu pai, ele viu que o meu pai ainda estava vivo ainda. Ele caiu. Quando ele foi atingido pelo disparo, ele caiu. Mas
ele ainda estava vivo. Então, ele saiu e correu para dar outro tiro no meu pai. E a minha mãe não deixou isso acontecer. Ela ali com uma força, que eu sei que aquela força e aquela coragem não vinha dela, vinha de Deus. E naquela época, seus pais já eram evangélicos? Como é que era? Sim, a minha mãe sempre foi evangélica, assim, né? Desde quando eu nasci num lar cristão. Mas o meu pai, na época do ocorrido, ele estava afastado da igreja. Mas a minha mãe estava firme com o Senhor. Então, ela estava firme com o Senhor. E quando meu pai, ela chega, que ela impede aquele homem de dar outro tiro, outro disparo, no caso, no meu pai, ele vai embora porque ele ficou intimidado. Eu creio que o Senhor ali enviou os seus anjos para não deixar ele dar outro tiro no meu pai. E a minha mãe, ali naquele local, ele pediu para orar, para que minha mãe fizesse uma oração, para ele voltar para os caminhos do Senhor. E naquele momento, mamãe orou por ele. Deus deu aquela chance para ele voltar para o Senhor, né? Aquele Sim. momento ali. E a sua mãe ganhou seu pai, né? No caso. Sim. Uma mulher muito perseverante. Então, como meu pai não podia levantar para entrar, ela chamou as pessoas ali, os garimpeiros, né? Que é uma área de garimpo, onde meu pai morava na época. Então, ela chamou as pessoas para ajudar a levar ele para dentro de casa. Quando ele entrou ali com as pessoas, ele pediu novamente. Ele sentiu novamente a necessidade de pedir oração. Novamente, a minha mãe orou por ele de novo. E como era um local tão isolado, não tinha condução para levar para fora. A minha mãe, com muito receio de deixar os meus 2 irmãos dentro da casa e eles presenciar o pior, o falecimento do meu pai, ela deixou do lado de fora. Ela fechou a porta para ninguém entrar e deixou os meus 2 irmãos mais novos do lado de fora. E foi atrás dos amigos do meu pai, num localzinho mais ou menos 1 quilômetro de distância. E quando ela voltou, meu pai já tinha falecido. E nessa situação, como ficou a sua família depois desse fato que aconteceu, né? O que aconteceu com essa família? O que vocês fizeram depois? Como ficaram vocês depois que souberam a notícia que o pai de vocês tinha morrido? É uma dor, assim, indescritível. Muito difícil. Foi momentos, assim, difíceis para nós, né? Enquanto crianças. Uma pessoa, assim, ceifar a vida de uma outra pessoa, um pai de família, provedor, e deixar 4 crianças órfãos. Foram dias difíceis, uma infância bem complicada. A minha mãe, ela teve que se virar ali nos 30 para criar esses 4 filhos, porque nós éramos muito criança. O meu irmão mais velho tinha 10 anos, eu 9, o outro 8 e o outro 7. Então, era todos muito criança. Ficamos ali morando em Boa Vista do Grupi, depois do ocorrido. Né? O meu pai ele foi sepultado ali em Boa Vista do Grupi, Maranhão. E permanecemos um tempo ali, porque os meus avós maternos, eles moravam lá. E ali meu pai foi sepultado. E nós fomos morar ali, residir ali naquele lugar, com o apoio dos nossos avós maternos, né? Nós estudávamos, e um fato assim, sabe, muito chocante era que todas as vezes que nós saíamos da escola, nós íamos para o cemitério. Isso por um bom período de tempo a gente fazia isso. Os 4. Saía da escola e o nosso local, nossa saída ali não era direto para casa, era para o cemitério. E eu lembro que nós passamos muitas dificuldades depois que o meu pai faleceu, e nós comíamos caju lá do cemitério. Tinha uma árvore de caju, de manga. E como a gente ficava muito tempo ali no túmulo do nosso pai, a gente achava que a gente estava ali com ele. Sim. Era isso que passava pela nossa cabeça, né? É um momento assim de conforto, né, ali para, meu pai está aqui, se sentir um pouco mais confortável. Sim. Né?
Então, a gente fazia isso. A gente fez isso por um bom período, né? Até depois se acalmar mais. Aí, com 10 anos de idade, porque assim, somos 4 irmãos, né? A única mulher sou eu. São 3 homens, então os parentes queriam muito a Keila, né? Para poder ajudar nos serviços domésticos, cuidar de uma criança. Então, eu vim para Belém, para a casa de uma tia. Eu lembro muito bem, né, a idade de 10 anos, eu vim para cuidar da minha prima, que tinha 5 anos de idade. E também para estudar. Vim para estudar. Só que chegando aqui, era tudo muito novo para mim. Eu, uma criança de 10 anos, muito bobinha mesmo, muito boba. E eu me deparei assim com uma realidade muito dura. Eu era secretária da minha tia. Pois é, né? Porque antigamente, né, as pessoas pegavam pessoas do interiores para levar para a sua casa, ali para ajudar, e dizendo que ia estudar e tudo mais. E eu sei que muitas pessoas passaram por dificuldade. Até você que está nos ouvindo, quem sabe isso aconteceu na sua vida ou na sua família, esse tipo de dificuldade. Mas você vê que o teu passado não diz o que você é hoje. E a prova disso é aquela. Conta um pouco como foi viver na casa de outras pessoas que não foi a sua própria. Muito, muito difícil. Né? Ter que lidar com toda a situação, e muito novinha, criança. Eu me sentia muito indefesa. Mas, assim, sempre eu orava e pedia para o Senhor me guardar e me proteger. Então, eu tinha que lavar banheiro. O dia de sexta-feira era o dia que eu não frequentava a escola. Eu não ia à escola na sexta-feira, porque era dia de faxina, era dia de lavar banheiros. Então, eu tinha que ficar, porque eu fazia esse serviço. E a secretária da minha tia, ela ia supervisionar o meu serviço, porque eu era uma criança. Então, ela dizia, olha, faz bem feito, porque a tua tia, ela é muito exigente. Então, ela supervisionava o serviço, né? E eu não tinha, assim, muita intimidade e aproximação com a minha tia. E lembro também, assim, de alguns episódios que eu não podia sentar no sofá para assistir televisão. Que é algo simples, né? Eu não podia. Eu tinha que assistir televisão sentada no chão. Isso eu lembro muito bem, porque são coisas que marcam. E você não esquece, né? Não podia sentar no sofá. Não sei o que passava pela cabeça da minha tia, né, mas eu era proibida. Então, 6 meses sem comunicação com a minha mãe, porque não tinha facilidade para ligar e para falar. Minha mãe não tinha telefone residencial. Nessa época, celular nem se falava nisso. Nem existia, acho que, celular nessa época. Né? Então, era sem contato total. Mas chegou o meio do ano e eu estava tão esperançosa, muito ansiosa, aguardando esse dia, aguardando chegar esse mês das férias, porque eu sabia que eu ia ver minha mãe. Sabia que a minha tia ia me levar para ver minha mãe, porque ela também ia para o interior. E então, eu disse comigo, meu Deus, está chegando o dia, quando estava se aproximando o mês de julho, eu quero ficar com a minha mãe. Vou falar e relatar para ela tudo o que eu passei, tudo o que eu vivi, e eu não quero mais voltar. Eu tenho certeza que ela não vai deixar eu voltar. E, realmente, quando chegou o mês de julho, eu fui para a casa da minha mãe, que no caso não era a casa da minha mãe, era a casa da minha avó. Porque eu fui praticamente assim, depois que meu pai faleceu, eu fui criada na casa da minha avó. Da minha avó materna. Ali era a minha casa. E falei para minha mãe e ela não deixou eu voltar, né? Disse, não, tudo bem, você vai ficar aqui. Mas não demorou muito, outra tia já me quis. E eu era uma criança tão magrinha, que eu, meu Deus, muito magrinha. Então, eu lembro assim que essa minha outra tia que eu fui morar na casa, eu me acordava 6 da manhã, só que lá no interior fica aquelas neblinas, sabe? Pensa num frio, e também não era pia de lavar, você lavava no giral. Quem é do interior aqui, né, que está nos assistindo, que já teve essa experiência, sabe como é. A gente lava fora da casa, no giral, poço, eu tinha que encher
água mesmo no balde para lavar as vasilhas. E a minha tia, ela tinha que se enxergar no alumínio dela. Eu sou maranhense e maranhense gosta muito de vasilha bem areadinha. Aquelas panelas que tu se vê se vê na panela, né? Eu sei como é que é. Então, eu lembro uma vez, minha mãe, como ela tinha que trabalhar, sair para trabalhar, ela era autônoma, ela vendia as coisas e ela precisava se deslocar para outras cidades. E nós ficávamos com a nossa avó. Mas, assim, o período que eu estava nas outras casas, né? Mas quando eu tinha a oportunidade de voltar, era para a casa da minha avó que eu voltava, né? E a minha mãe passou mais 6 da manhã para pegar um ônibus que ela ia viajar para vender as coisas. E ela resolveu encostar na casa dessa minha tia, só para dar uma olhada. E ela se depara comigo em um giral, lavando louça. Magrinha, magrinha, meu Deus. Ela olhou para mim e disse, minha filha, você vai ficar aqui só até eu voltar dessa viagem. Eu vou te levar para casa. Casa da minha avó, né? Então, pastora Josiele, eu fiquei nessa peregrinação, digo assim, né? Na casa de um, na casa de outro. Até que um dia, a minha avó, o meu avô já morava na Serra Pelada, porque ele era garimpeiro nessa época, na Serra Pelada. Então, a minha avó resolveu ir para a Serra Pelada com todos nós. Levar todos. E Serra Pelada era um garimpo, né? É, uma área de garimpo. Vocês foram lá para uma área de garimpo que não é fácil, onde predominava, né, muita prostituição, não tinha uma estrutura, né, naquele local. E já era um local difícil, ainda mais para criança ainda, né? Sim. Nós fomos para lá e passamos uma temporada lá com nossos avós, né? E ali eu, assim, presenciei coisas muito difíceis também, né? Porque cada casa que eu passei foi experiência diferente. Umas mais dolorosas, outras menos, mas foram, assim, experiências bem difíceis. E tentativas de estupro, mas Deus me guardou em todas. Amém. Eu pude, assim, ver a mão de Deus me guardando, a proteção de Deus. E é tão bom quando Deus ele ouve, né, a oração de uma criança, porque eu pedia para Deus me guarda, me livra, não deixa ninguém tocar em mim. E o Senhor assim o fez. Essa idade tu já tinha o conhecimento de Deus, já era crente. Como é que você conversava ali com Deus, sabendo que você passou por toda essa situação? Você ainda confiava em Deus e acreditava em Deus? Sim, com certeza. Deus, ele sempre foi ali o meu melhor amigo. Porque tinha coisa que eu não podia contar para as pessoas, tinha coisa que eu tinha vergonha. Então, para ele, não. Para ele, eu me abria, para ele, eu chorava, orava e pedia para me guardar. Amém. E é isso que acontece também, né? Às vezes a gente não acredita no poder de oração de uma criança, mas você vê o testemunho de uma criança que você também, né? Debaixo dos bastidores, a gente falou um pouco aqui. Eu estava ouvindo a história dela, né? E a tentativa ali de estupro, isso pode acontecer com muitas pessoas. Quem sabe você passou também por isso aí. Mas ela lhe confiou no Senhor, Deus te deu um livramento, né? Que ela estava no local e estava só ela com o homem, e ela orou a Deus. Conte um pouco assim, mais ou menos, como foi essa história. Isso. A minha avó, ela viajou para Marabá, precisou fazer alguns exames. Só que ela não recomendou para que eu fosse para a casa de uma tia minha, que morava lá também, na Serra Pelada. Como ela não pediu, né? Eu não pude sair de casa, eu tive que ficar em casa. Mas a noite era assim, tenebrosa para mim. Era o momento mais difícil, era quando chegava a noite, porque eu ia ficar só com uma pessoa dentro da casa. Mas eu sempre em oração, pedia para Deus o tempo todo. Deus, não deixa nem chegar perto de mim. Mas muito apreensiva, porque eu me sentia ali muito indefesa. Eu, na realidade, era uma pessoa indefesa, né? E Deus, ele me guardou em todos os momentos. Então, por isso que eu digo, eu sou um milagre, eu sou uma prova viva que Deus faz milagres, que Deus guarda, que Deus protege. Mesmo uma criança
totalmente indefesa, né? O Senhor, Ele ouve a oração de uma criança. Amém. Glória a Deus. E eu creio nisso. Aí eu queria que você falasse um pouco qual foi o teu maior milagre, Keila, que Deus fez assim na sua vida, que você pode relatar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Pastor, eu posso considerar o meu maior milagre o livramento. Pastora, eu posso relatar assim que o meu maior milagre foram os livramentos que Deus me deu. Porque não foram só uma tentativa de abuso, foram várias tentativas. Então, eu creio que esse seja, assim, da minha infância, da minha adolescência, esse seja o meu maior milagre. Que Deus ali, Ele mostrou o quanto Ele me amava, Ele demonstrou ali o seu carinho por mim, o seu amor por mim e o seu cuidado por mim. Amém. Glória a Deus. Isso é verdade, né? O poder de crer no Senhor Jesus, que Ele livra, Ele ouve a nossa oração. E também eu gostaria que tu desse um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, que como elas podem superar. Talvez você que está nos escutando passou por um trauma na tua vida. Aquela, ela perdeu o pai dela ainda novo. A mãe dela, por trabalhar, teve que deixar ela em casas de pessoas. E ali ela foi muito humilhada. Ela poderia ser hoje uma pessoa rancorosa. Podia ser hoje uma pessoa que descontasse, né, a raiva em outras pessoas. Mas ela preferiu confiar em Deus e acreditar que Deus tinha algo a mais para ela. Então, eu gostaria que você falasse, Keila, o que a pessoa pode fazer para superar esses traumas do passado, porque na infância, geralmente, é que a gente tem esses traumas da infância, bastante. Marca e traz ainda já quando já estamos já adultos também, Sim. como perdoar pessoas, porque também você falou que houve um perdão entre você e a sua tia também, Sim. ao passar dos anos, que houve esse perdão, ela não ficou guardada isso no coração dela, houve esse perdão. E eu gostaria que você nos desse uma palavra sobre isso. Eu sei, para você que está nos assistindo, não é fácil perdoar. Mas não é impossível. Eu fui muito inteligente e escolhi perdoar. Escolhi tirar o fardo da mágoa, do rancor, da ira do meu coração. Eu não permiti isso ficar aqui dentro do meu coração. Eu disse, eu preciso realmente liberar o perdão. E quando a gente libera o perdão, não é só de boca para fora. É verdadeiramente. Né? Então, houve o perdão. A minha tia, ela conversou comigo, agora depois de adulta, já depois de casada. Ela me chamou para conversar, me relatou algumas coisas também da sua vida que não foi fácil. E eu entendi e optei em perdoar. A gente não se fazer de vítima, né? E ficar presa ao passado. Ficar remoendo o passado o tempo todo. Ah, mas a minha vida foi assim. Ah, mas eu passei por isso. Ah, mas o fulano me humilhou. O fulano falou palavras duras para mim. Tentou fazer coisas muito ruins para mim. Mas eu disse, não quero isso para a minha vida. Eu quero ser livre e feliz. Porque uma pessoa que libera o perdão, pastora, é uma pessoa feliz. É uma pessoa que vê o mundo lindo, cheio de oportunidades. Não fica escravizado, né? Sim, não fica escravizada com aquele sentimento ali guardado dentro de si, né? E respingando nas pessoas que estão ali ao seu redor, né? O que eu pude perceber, a minha tia, ela tinha uns traumas, que ela não soube lidar com aqueles traumas, que ela não conseguia superar. Mas, para a glória de Deus, quando teve esse perdão entre nós duas, ela me disse que era uma pessoa agora transformada, mudada, que o que passou com ela também, ela tinha superado. Então, isso é muito bom. Essa superação, né? Eu comparo essa superação como a resiliência. A resiliência é como um elástico, né? Você pega esse elástico, estica ele. Quando solta, ele volta para o seu estado normal. Então, é assim a pessoa que passa por momentos difíceis.
por momentos de frustração, dolorosos, de perdas, ela precisa entender isso, né? Que aquilo ali que ela passou não é para matar, destruir. Não é porque Deus não ama. Deus ama. E por isso que Deus cuida. Por isso que Deus guarda. Por isso que Deus protege. Então, eu agora me sinto totalmente livre de tudo isso. Preferi mesmo perdoar e seguir a vida. Glória a Deus. E a gente vê quanto Deus te abençoou isso, né? Você tem agora a sua casa, suas filhas e a avó também, né? Sim. E ensina sobre essa parte do perdão, de liberar. Isso aí é bênção de Deus sobre a tua vida. Então, o teu passado não diz quem você é hoje, né? Mas o teu passado, ele faz parte do que você é hoje. Digamos assim, é a bagagem, né? Isso. É a sua bagagem, é tudo que você passou na sua vida. Eu vou esquecer. Não, a gente não esquece. Perdoar não é de, vou esquecer, que não vou lembrar, vai apagar. Não, a pessoa não sofre de perda de memória, né? Então, a gente lembra, mas sem doer. Sim. Porque antes era difícil ter uma conversa dessa. Ainda nos bastidores, né, foi um pouquinho difícil. Mas eu me recompus. É difícil. Mas a gente tem que mesmo deixar o outro ir, liberar. Liberar o perdão é a coisa mais importante na nossa vida. Glória a Deus. Você viu aí um trecho ainda, né, do testemunho da pastora Aquila, que tem muito mais aí. Mas isso é para edificar a sua vida, que não importa o que você passou, não importa o que fizeram com você, mas existe um Deus que Ele pode e Ele vai, no nome de Jesus, se você quiser, restaurar os seus sentimentos, restaurar a sua vida. Basta você querer. E depois da palavra que vamos fazer agora, fique ainda um pouquinho mais, que vamos orar em prol disso. Orar para você que está passando, quem sabe, por esta guerra de sentimentos, de emoções, que a gente estava até comentando que não deve levar isso para a sua família ou descontar isso em outras pessoas. E também não deve ficar... às vezes a pessoa, né, pastora, que ela fica guardando aquilo e chega um tempo que vai explodir, vai se manifestar e se Sim. manifesta de umas piores doenças, às vezes, ou um surto que a pessoa fica. E é necessário falar. E uma das coisas que eu aprendi é confessar para Deus. E a gente aprende que falando com Deus, não é falando só nos pensamentos, é mais falar o que você está sentindo. Diga para o Senhor os seus sentimentos, o que você passou, o que você precisa melhorar. Todos os dias. E Deus vai te ajudar a passar por esses traumas. E também tenha pessoas do seu lado, né? Que te ajude em oração, sim, que te aconselhe, que esteja ali com você, que isso é muito, muito importante. A gente viu lá que tinha um falso amigo lá do teu pai. Existem pessoas assim, mas existem pessoas que Deus coloca ao nosso lado para nos ajudar. Pessoas boas, pessoas amigas de verdade. Sim, existem pessoas que estão ali para nos ajudar. Ao decorrer da nossa história, nós somos frutos também de pessoas que nos ajudaram. Então, procure também uma ajuda. Mas antes da gente orar, eu gostaria que a pastora Aquila desse uma palavra para a gente, em prol de superação, uma palavra aí que o Senhor colocar no seu coração. Assim, tem um texto bíblico que chama muito a minha atenção, que é Josué capítulo 1, o versículo 19, versículo 9, que diz assim: não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Essa palavra aí foi Deus falando para Josué. Ele deu uma missão para Josué. Moisés não pode entrar na terra prometida, né? Então, quem tem essa responsabilidade de conduzir o povo à terra prometida é Josué. E ele estava temeroso. Meu Deus, é uma responsabilidade muito grande, né? Diante de responsabilidade, diante de grandes desafios, a gente tende a querer paralisar, a temer. Então, assim, eu acho essa parte assim, desse texto bíblico muito encorajador. Sim. Tem de bom ânimo. Eu estou contigo.
eu sou a tua força, eu sou o teu esconderijo, nada vai te acontecer. Vai, porque sou eu que estou te ordenando. Se eu estou te ordenando, então você vai ser vitorioso. E eu me sinto assim vitoriosa, me sinto uma pessoa vitoriosa, porque consegui passar por todos esses percalços, né, da vida e ser uma pessoa feliz, alegre e com uma linda família que o Senhor me deu, mãe de 3 meninas, avó da Sofia, esposa do pastor Oséias. Então, eu sou muito feliz, pastor, e muito grata, e sei que foi o Senhor, né, que me concedeu tudo isso. Glória a Deus. E você permitiu também que o Senhor fizesse isso na sua vida. Então, você que está nos escutando agora, queremos fazer essa oração para Deus fazer algo extraordinário dentro de você. Não pense que o seu caso é impossível. Não pense que talvez isso que esteja te atormentando, te frustrando. Estamos no mês de setembro, setembro amarelo, né? Tem pessoas que querem acabar com a sua vida, querem, sabe, tirar a dor, na verdade, querem acabar com a dor. Mas eu falo algo para você. O Senhor, nosso Deus, Ele tem o poder de curar, sarar. Nós estamos na nossa igreja, Assembleia de Deus, a Praça da República. Tem culto todos os dias, está aberto todos os dias. Em especial, quinta e domingo que estamos lá. Nós queremos ver a sua presença lá. Mas antes disso, vamos fazer essa oração. Eu gostaria que você colocasse a mão na direção do seu coração. Nós vamos orar agora por você. Orar pela sua família. Orar para Deus te curar, te sarar, no nome de Jesus. Né, pastora? Amém. Amém. Gostaria que a pastora orasse, depois eu vou orar para encerrar. E aproveitando, você que está nos escutando, você pode deixar o seu pedido de oração. Está vendo o número que está aí embaixo? Pode mandar o seu pedido de oração, que no próximo programa vamos estar orando por você, orando pela sua vida, orando pela sua família. Coloque o seu nome também para a gente apresentar diante do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos neste momento estar orando. Coloque a mão no seu coração. E você que precisa de uma cura interior. Eu costumo falar, pastora, que a cura interior é uma das mais difíceis, né? Porque essas feridas que essas situações difíceis causam, não tem um remédio que você vai lá e passa assim e sara. Entendeu? A gente precisa realmente querer e pedir muita força para o Senhor, que muitas das vezes a gente quer, mas não tem força. E buscar ajuda. Sim, também. Buscar ajuda de pessoas, se for necessário, de pessoas, de profissionais da área. Isso é muito importante. Né? Então, você que está precisando de uma cura interior, coloque a mão no seu coração e creia que Deus pode fazer o impossível na sua vida. Deus soberano, Deus eterno, Pai querido. Pai. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, te apresentamos essas vidas que estão nos assistindo. Pai amado, com o coração só os pedaços. Senhor Jesus, com o coração sangrando, angustiado, triste, porque, Senhor, passou por muitas lutas, por muitas afrontas, por muitas humilhações e ainda não conseguiu se libertar, Senhor. Pai amado, Tu és Deus que cura, Tu és Deus que sara, Tu és Deus que liberta. Pai amado, sara as feridas. Sara, Pai amado, cura, Senhor Jesus, o interior. Passa o Teu bálsamo sarador. Vai repreendendo agora, Senhor, todo pensamento de suicídio, todo pensamento maligno. Vai repreendendo agora, Senhor, porque essa pessoa não quer tirar a sua própria vida. Ela quer se livrar da dor. Ela quer se livrar da angústia, do sofrimento, Senhor. Nós clamamos ao Deus do céu, ao Deus que livrou aquela menina de 10 anos, tão indefesa. Aos 12 anos ali naquela cidade de Serra Pelada. Pai amado, Tu és o mesmo Deus, o Senhor não muda. Senhor amado, nós cremos, Senhor, no Teu poder. Nós cremos, Senhor, que Tu podes fazer o impossível, Senhor, na nossa vida. Assim como o Senhor foi comigo, seja, Pai, com essa pessoa que está com a alma angustiada, que está desesperada, que não sabe mais o que fazer. Meu Deus, que acha que agora não tem mais jeito, que chegou no fundo do poço.
Ah, Senhor, Tu és essa luz. Tu és essa luz, Senhor, no fundo do poço. Tu és, Senhor amado, o auxílio, o refrigério, Pai amado. Passa o Teu bálsamo sarador, Senhor, sobre o coração desta pessoa, Senhor Jesus, que está chorando agora, porque ainda não conseguiu superar, porque ainda não conseguiu liberar o perdão, Senhor. Pai amado, não precisamos carregar esse fardo pesado, mas entregar, Senhor, diante de Ti, colocar diante de Ti, Pai. Deus, eu apresento essas vidas, Senhor, e eu creio, Pai, no Teu grande milagre, no Teu grande agir. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Confirma, Senhor, a vitória e o milagre para cada um que estão nos escutando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Amém. E contamos com você no próximo programa, no nome de Jesus Cristo. E vamos também estar agora orando por Israel, para Deus operar ali, em nome de Jesus. Senhor Pai, oramos por Israel, Senhor, dá o livramento, repreenda aquelas guerras, Senhor, repreenda, Senhor Jesus Cristo, aquele tumulto que está acontecendo ali, aquelas mortes, Senhor Jesus Cristo, dá o livramento para o Teu povo e para aquelas outras pessoas inocentes ali na história também, Senhor Jesus. Nós clamamos por Israel, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. E olha, no próximo programa, nós esperamos você para esse grande avivamento. E só lembrando que dia 22 e 23 de setembro, vamos ter um grande movimento, uma grande cruzada aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus, Praça da República. Não falte, porque tem coisas que é só uma vez, é únicas, né, pastora? Às vezes são únicas e Deus quer fazer isso na sua vida. Pastora, a gente falou aqui sobre cura no sentimento, Deus também pode fazer essa cura no seu sentimento, mas precisa agir, precisa tomar uma atitude. Então tome essa atitude em prol da sua vida. Amém? Deus abençoe.